Hoje vamos falar sobre um tema que é um pilar essencial para a igreja do Senhor, seja essa igreja, seja qualquer outra igreja. Vamos falar sobre a necessidade da oração, mais especificamente sobre a necessidade de perseverarmos em orar. Porque quando falamos que o crente precisa orar, todos nós temos conhecimento disso. A gente fala, isso não é uma novidade. Mas a questão é que a grande dificuldade dos cristãos e da igreja tem sido perseverar nesse lugar de oração. Perseverar buscando ao Senhor em meio a circunstâncias difíceis e adversas. E nós vemos na palavra do Senhor que Ele mesmo nos aconselha, que nós venhamos a perseverar nesse pilar tão importante. Amém? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. É uma parábola muito conhecida e que fala explicitamente sobre a importância da oração e da perseverança em orar. Aleluia. Vamos ler então? Lucas 18, do verso 1 ao 8, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Acho que esse último versículo, ele... muito forte, né? Será que quando o Senhor Jesus voltar, dentre os seus filhos, os seus servos, Ele vai encontrar ainda quem tenha perseverado em crer no Senhor? Que em nome de Jesus nós estejamos perseverantes em buscar e crer no nosso Senhor, amém? Eu quero falar aqui nessa noite, como eu disse, a respeito da importância de nós perseverarmos nesse lugar de oração. Mas antes de nós entrarmos um pouco mais nesse aspecto do assunto envolvendo a oração, é importante que a gente entenda alguns pontos essenciais sobre a oração. Esse é um assunto que o Senhor ele vem ministrando ao meu coração há pelo menos uns 4 anos, 4, 5 anos. E eu digo para vocês que há anos atrás, eu nunca fui uma pessoa de muita oração. Eu era aquela pessoa que orava na igreja, que orava nos cultos, orava eventualmente em casa, mas eu não tinha uma vida sólida de oração e relacionamento com Deus, por vários motivos. E num momento de crise da minha vida, em que o Senhor, Ele foi me buscar, me resgatar, mesmo eu estando ali dentro da igreja, uma das coisas que o Espírito Santo mais ministrou ao meu coração e deixou claro que eu deveria aprender e me aplicar, foi a oração. Então, a partir disso, eu comecei não somente a ler, a estudar aquilo que a palavra dizia, li muitos livros também acerca desse assunto, mas também comecei a me aplicar a uma vida sólida de oração. A entender a importância de orar todos os dias, orar continuamente, orar em todo tempo, perseverar em oração. E tem sido um aprendizado muito grande do Senhor na minha vida, e eu creio que nessa escola da oração, em que Cristo nos coloca, nós nunca vamos nos formar, a gente sempre vai ter que estar aprendendo mais e mais com o nosso Senhor, que foi o maior exemplo de ter uma vida de oração realmente muito bem firmada. Então, a partir disso, eu tive o entendimento de conceitos que a própria palavra traz e que eu não tinha, que eu era ignorante acerca deles.
e nós não podemos ser ignorantes acerca desse assunto. Nós poderíamos até fazer um seminário, uma conferência só falando sobre oração, de tanta coisa que tem para a gente falar. Mas, obviamente, hoje aqui eu quero apenas dar uma introdução e eu quero falar sobre a importância de perseverar em orar, porque nós temos visto a dificuldade, tanto nossa como da igreja, em perseverar em relação a esse assunto. Amém? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, o ponto essencial a respeito da oração, é que a oração, ela foi e continua sendo um dos principais pilares da igreja. Quando nós vemos ali Atos 1,14, vocês podem até abrir, mas não precisam. Atos 1,14, a gente está falando ali da igreja primitiva, diz o seguinte: todos estes quem? A igreja, perseveravam unânimes, ou seja, juntos em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós vemos que um dos pilares da igreja primitiva era a oração. E essa foi uma das razões porque eles eram guiados pelo Espírito Santo e tudo que eles faziam, eles submetiam ao Senhor em oração. Então, lembra que o Felipe pregou há uns domingos atrás, não sei se foi domingo passado, ou acho que foi o outro, os 4 pilares que nós nos firmamos, a oração, oi? Foi no encontro online, isso mesmo. Quais são os 4 pilares? A comunhão, partir do pão, as orações e a doutrina dos apóstolos. Então, se esse é um pilar essencial da igreja, a igreja não pode negligenciar esse assunto. E nós vemos que por muito tempo esse assunto foi extremamente negligenciado. Muitas igrejas não tinham reunião de oração, ou se tinham, apenas algumas pessoas participavam, e dava-se a entender que apenas algumas pessoas poderiam participar, quando na verdade a oração é um chamado para todos. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer aqui, e que a palavra nos deixa de forma muito clara. A oração, ela não é um ministério que está reservado a homens, a mulheres, a jovens, a senhoras, não. A oração é um chamado para toda a igreja, porque a oração, ela é sinônimo do quê? Relacionamento com Deus. Então, nós não podemos dizer que o relacionamento com Deus está restrito a um grupo de pessoas. Lá em Salmo 65:2, eu gosto desse salmo porque ele diz o seguinte: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Olha lá, não são só alguns, não são só as mulheres do coque. Não, a ti virão todos os homens. Todos os homens. E nós precisamos entender que a oração, ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Se nós não conversamos com Deus, como nós vamos poder receber dele revelações mais profundas? Se no nosso dia nós conversamos com tantas pessoas, nós fazemos tantas coisas, mas nós não falamos com o nosso Deus. E é claro que existem muitas formas de nós falarmos com Deus ao longo do nosso dia, mas ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Olha o que o salmista diz lá, no Salmos 116, verso 1, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, eu orarei enquanto eu viver. Então nós vemos aqui um homem que entendeu a importância da oração como base do seu relacionamento com Deus. E ele expressa que o Senhor, Ele ouve as minhas orações. Ele se inclina para ouvir, por isso enquanto eu viver, eu vou ter um relacionamento de oração com o Senhor. Eu orarei enquanto eu viver. E a oração, ela é uma disciplina espiritual que Jesus, em toda a palavra, deixa de forma muito explícita que nós precisamos praticar essa disciplina espiritual. É uma ordenança do Senhor. O próprio Cristo, nós vemos que inúmeras vezes, em tudo que Ele fazia, Ele estava sempre orando. Ele se retirava para orar, Ele orava antes de decisões, Ele orava quando Ele estava angustiado, Ele orava antes de realizar milagres. Então, o Senhor, o nosso Senhor, Ele tinha uma vida de oração. E Ele estava nos mostrando que nós, seus filhos, discípulos, sucessores, também temos que ter uma vida de oração. Olha lá o que diz na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 18.
Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a própria palavra deixa claro que a vontade do Senhor é que nós oremos continuamente. E por fim, algo que nós precisamos ter muito claro em nossas mentes: a oração, ela é parte da identidade da igreja de Cristo. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 21, no verso 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então aqui o nosso Senhor Jesus está citando o profeta Isaías, e essa é uma identidade da igreja que tem que estar muito bem firmada. É por isso que nós falamos tanto de oração. Nas reuniões caseiras que nós tivemos durante 2 anos, falamos muito sobre oração. Tivemos muitas reuniões de oração. Vimos milagres acontecerem, vimos pessoas serem transformadas e nós mesmos sendo transformados através da prática da oração. E da mesma forma, nós vemos que quando uma pessoa ela não tem uma vida de oração, aos poucos ela vai definhando no relacionamento dela, não só com Deus, mas com a igreja também. Então, nessa parábola que nós lemos, essa parábola do juiz injusto, Jesus ele deixa bem claro que não só é importante a oração, mas o perseverar em orar. Então, esse permanecer nesse lugar de oração é um desafio para nós, principalmente quando nós nos deparamos com orações não respondidas, com desejos não atendidos, e muitas vezes nós não sabemos como agir perante isso. Nós entendemos muitas vezes que a demora no nosso pedido ser atendido, ou até mesmo o nosso pedido não ser atendido, é de alguma forma um sinônimo de que Deus não nos ouve. E na verdade, nós precisamos entender que essa parábola nos assegura que o Senhor ele nos ouve. Porque não está relacionado conosco, mas está relacionado com o caráter dele. Ele é um Deus que ouve a oração daqueles que perseveram na sua presença, clamando por ele dia e noite. Amém? E falando agora mais especificamente sobre a perseverança, eu trouxe aqui alguns pontos para nós refletirmos, que são pontos que nos atrapalham e se tornam desafios para nós enquanto cristãos, que nos impedem de perseverar nesse lugar de oração. Mas hoje, em nome de Jesus, se nós nos identificarmos em alguns deles, em alguns deles, ou até mesmo em todos, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui transformados para viver um novo tempo de relacionamento com o nosso Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, do que nos impede de perseverar em oração, é a falta de entendimento sobre o assunto. Ministrando e estudando e falando acerca desse tema, nós vemos o quanto a igreja, quanto os servos de Deus, quanto os cristãos, eles têm pouco ou nenhum entendimento acerca do tema oração. E muitas vezes pode ser também por não estar observando a palavra, pode ser porque não estamos olhando para Jesus, porque ele enfatizou demais esse assunto nas Escrituras. Pode ser porque muitas vezes não somos ensinados. Quantas igrejas aí você vê ter uma escola sobre oração? Só para falar sobre oração, só para orar. Eu nunca vi, irmão. Vocês já viram? Nunca vi. E é um assunto essencial. Eu não estou falando que os outros assuntos não são importantes da igreja tratar, de nós termos culto, de nós termos ensino, mas nós precisamos ter o correto entendimento da importância da oração nas nossas vidas, para que nós não sejamos roubados. E precisamos entender também que não tem como nós termos uma vida de oração se nós não temos ao nosso lado a presença do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai nos incentivar a orar e é Ele que vai nos ajudar quando nós estivermos orando, para que nós venhamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Olha o que fala lá Romanos, no capítulo 8, no verso 26.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Qual fraqueza? Inúmeras, né? Uma delas é nós falharmos em não orar. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós temos entendimento acerca do assunto, de que a oração é um chamado a todos, de que nós precisamos ter uma vida sólida de oração, que nós devemos orar a todo momento. A partir desse entendimento, nós não negligenciamos mais essa disciplina espiritual tão importante nas nossas vidas, amém? Então, o primeiro ponto é a falta de entendimento sobre o assunto. É por isso que eu e Felipe queremos, não só nesse culto, mas ao longo desse ano, muitas e muitas vezes trazer esse assunto novamente à tona, para nós ministrarmos. Por isso que as reuniões de oração, elas são tão importantes, e nós enfatizamos tanto isso, e ficamos desejosos para que os irmãos estejam sempre presentes nessas reuniões, porque elas são tão importantes, ou até mais que o culto de domingo, amém? Então, o primeiro ponto é a falta de entendimento sobre o assunto. O segundo, que vem também dessa falta de entendimento, é orar fora da vontade de Deus. Abram a sua Bíblia lá em Mateus 6,5. Aqui, quando nós falamos em orar fora da vontade de Deus, nós podemos entender que pode ser da maneira errada que nós estamos orando, como fala aqui nesse texto de Mateus 6, ou pedindo também de uma maneira que não esteja de acordo com a vontade do coração de Deus. Amém? Olha o que diz aqui em Mateus 6,5, do 5 ao 8, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então, aqui Jesus ele está falando da maneira errada e da maneira correta de orar. Não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, aqui ele está dizendo em relação à maneira também como nós oramos, e é o que nós estamos falando para o nosso Pai. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, nós precisamos alinhar tanto a maneira como nós oramos, como os pedidos, as petições que nós colocamos diante do Senhor. Olha o que diz aqui em 1 João, no capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, falando que a oração respondida é aquela oração que é feita de acordo com a vontade de Deus, nós entendemos que muitos pedidos que não são atendidos pelo Senhor, eles estão fora da vontade de Deus. E aí eu sei que você vai me perguntar, mas irmã, como que eu descubro o que está fora ou dentro da vontade de Deus? Olha, irmãos, a maior parte, ou se não praticamente tudo que nós precisamos saber está na palavra dele. Se nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos entender a vontade dele. Porque a vontade do Senhor, ela não está encoberta, pelo contrário, ela está revelada na sua palavra. E as pessoas, elas erram em pensar que Deus, ele esconde a sua vontade propositalmente, para que o homem fique procurando, para que o homem fique brincando com Deus de esconde-esconde. É claro que tem questões que o Senhor, mais pontuais, que o Senhor ele pode nos revelar de maneira individual e específica. Sim, o Senhor pode, mas eu vejo que muitos cristãos ficam procurando respostas para aquilo que a palavra do Senhor já deu a resposta. E fica dando cabeçada, fica dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque não está observando a palavra do Senhor. E aí nós temos que resgatar aquela palavra que nós tanto repetimos, Oséias 6,3. Como que nós fazemos para conhecer a vontade do Senhor?
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é perseverar em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, qual que é aqui o comando que o Senhor nos dá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos revela a sua vontade, irmãos. Em muitas áreas da nossa vida, às vezes nós ficamos sofrendo, porque nós não estamos observando a palavra de Deus. Às vezes estamos esperando uma manifestação sobrenatural, às vezes estamos esperando que alguém nos diga algo, às vezes ficamos pedindo sinais para Deus, como se o maior sinal não fosse justamente a cruz de Cristo, o seu sacrifício e a sua palavra, que nos orienta em relação a todas as coisas. Então nós precisamos observar a palavra de Deus para entender qual é a sua vontade. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, quando nós nos dedicamos verdadeiramente em conhecer a Deus, em ter comunhão com Ele, às vezes até aqueles pedidos que você achava que eram tão essenciais para a sua vida, você passa a entender que aquilo não é mais. E o Senhor, Ele coloca no nosso coração os sonhos e os planos dEle, e a gente passa a desejar aquilo que Deus deseja. A gente passa a querer aquilo que Deus quer. O nosso coração se alinha com o coração de Deus. Então é esse alinhamento que nós temos que buscar, porque a partir desse alinhamento nós vamos conseguir apresentar as nossas orações perante o nosso Deus, que estejam de acordo com a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, do porquê nós muitas vezes não perseveramos em oração, por termos expectativas erradas em relação à nossa vida de oração. Infelizmente, eu tive essas expectativas erradas, mas o Senhor, o próprio Espírito Santo foi me ensinando e me instruindo. E quais expectativas erradas que a gente pode falar aqui? Muitas vezes a gente pensa que todos os dias, quando nós dobramos o nosso joelho, ou quando reclinamos ali para fazer uma oração, nós vamos ver acontecer alguma manifestação sobrenatural. E quando isso não acontece, nós entendemos que, de repente, o Senhor não está nos ouvindo, que Ele não está recebendo as nossas orações, ou nós estamos orando da maneira errada. Mas a verdade, irmãos, é que sim, manifestações sobrenaturais podem acontecer. Mas nós não devemos orar em busca dessas manifestações, nós não devemos estar no nosso lugar de oração, desejando uma visão, um arrepio, ver um anjo, ou ter uma revelação de Deus. Nós temos que estar nesse lugar e perseverar nesse lugar de oração, porque nós amamos ao Senhor. E a maior parte dos dias em que nós nos dedicarmos à oração, entendam aqui, irmãos, mas vão parecer dias tediosos. A maior parte das vezes em que nós nos dedicarmos à oração, para nós, na nossa carne, vai ser um momento ali de tédio. Você não vai ver o céu abrir, um anjo descer, com uma espada de fogo na mão. Na maior parte dos dias vão ser dias comuns, em que você vai orar, e você vai falar, meu Deus, parece que o céu é de bronze. Mas, na verdade, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Agora, se Deus Ele vai se manifestar agora, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, se Deus vai dar um sinal ou não, isso pertence ao Senhor. A nós pertence o quê? Crer e permanecer. Mas a nossa vida de oração, na maior parte das vezes, nós vamos encontrar desafios, justamente porque nós vamos nos deparar com tédio. Você vai ali orar ao Senhor, você vai falar, meu Deus, parece que eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas o Senhor está ali. Sabe por quê? Porque a palavra dEle garante que no momento em que nós o buscamos, nós o encontraremos. Nós o encontraremos, mas nós somos tão fracos em perseverar. Nós somos tão falhos nisso. Nós estamos querendo o tempo todo que Deus nos dê sinais e mais sinais e mais sinais.
E nós entendemos que quanto mais maduros nós nos tornamos no nosso relacionamento com Deus, menos sinais, manifestações sobrenaturais nós vamos pedir para o Senhor. A gente não vai precisar disso. Se acontecer, se não acontecer, não vai fazer diferença. Porque nós cremos no Senhor, nós sabemos o Deus que nós temos buscado. E um grande exemplo de uma mulher que perseverou por uma promessa durante a sua vida toda foi a profetisa Ana. A palavra do Senhor diz que ela dedicou toda a sua vida às orações e ao jejum no templo, e ela ansiava por uma única coisa. Ela tinha um desejo no coração dela. Ela queria ver o Messias. Olha o que diz lá em Lucas 2,37, falando acerca da profetisa Ana. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Quanto tempo essa mulher perseverou até que os seus olhos vissem a salvação? Até que o maior pedido dos pedidos que ela já apresentou ao Senhor fosse atendido. E por que aconteceu naquele tempo? Porque era o tempo do Senhor. E nós estamos submetidos ao tempo e à vontade do nosso Deus. Então existe um ditado popular aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas irmãos, Deus não tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. Nós é que queremos subjugar Deus ao nosso tempo, à nossa agenda e às nossas vontades. Mas Deus, Ele não se submete à agenda do homem. É a nossa agenda que tem que se alinhar com a agenda do céu. Amém? Glória a Deus. Próximo ponto. Pouco ou nenhuma fé. Sim. Como nós podemos ter uma vida de oração e perseverar em orar, se nós não temos fé? E pode parecer meio contraditório nós dizermos que crentes não têm fé. Mas quantas vezes na minha própria caminhada com Deus, eu identifiquei incredulidade na minha vida? Quantas vezes nós temos raízes de incredulidade nas nossas vidas? E nós não percebemos. Nós, ao invés de estarmos mais maduros no nosso relacionamento com Deus, crendo mais, confiando mais, pelo contrário, muitas vezes nós regredimos e começamos a viver um relacionamento com o Senhor, onde nós queremos que Deus, Ele nos dê sinais, que Deus, Ele prove novamente para nós que Ele é Deus nas nossas vidas. Ignoramos tudo aquilo que o Senhor já fez lá atrás. Às vezes vivemos milagres tão extraordinários, e em situações tão pequenas da nossa vida nós não conseguimos crer, porque estamos submersos na incredulidade, permitimos que a incredulidade do mundo tome conta dos nossos corações. E começamos a pôr Deus à prova, por conta da nossa incredulidade. E aí a gente começa a achar que as nossas orações não têm poder, que os cultos não têm poder, que a pregação não tem poder. A gente transfere toda a responsabilidade para o outro. Mas na verdade somos nós que não temos fé. Lá em Tiago 1, do verso 2 a 8, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então existe um motivo para nós passarmos por provas e dificuldades. O Senhor, Ele está produzindo fé em nós. E através dessa fé, nós também estamos perseverando. Verso 4, e a perseverança deve ter ação completa. Olha o que a perseverança faz. A fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e de boa vontade lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé,
sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, olha só o que a Bíblia fala acerca daquele que não tem fé, ou que tem uma fé muito pequena. Aquele que não está buscando crescer em fé. A palavra do Senhor diz que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe por quê? Que assim, se Deus não me responder hoje, ou se Deus não me responder até amanhã, eu vou ter que dar o meu jeito. Eu vou ter que dar os meus corres. Eu vou ter que, com as minhas próprias mãos, resolver essa situação, já que Deus está demorando. A gente não fala explicitamente assim, mas a nossa atitude é exatamente essa. Quando nós, ao invés de aguardarmos no Senhor, nós nos precipitamos, tentando resolver coisas que pertencem somente ao Senhor resolver, fazendo coisas que o Senhor não nos direcionou para que nós fizéssemos, ou recorrendo a pessoas, quando nós deveríamos estar recorrendo a quem? A Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, mas muitas vezes o nosso socorro bem presente no dia da angústia é o nosso parente, é o nosso amigo, é o nosso conhecido, é o dinheiro. Será que o nosso socorro bem presente no tempo da angústia tem sido verdadeiramente o Senhor? Será que nós temos dado espaço para Deus agir no tempo dEle, da forma dEle, da maneira dEle? Ou nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, que não conseguimos aguardar o manifestar de Deus nas nossas vidas? Eu acredito que todos já passamos por situação assim nas nossas vidas. Então pode ser que a nossa incredulidade tenha a raiz numa ansiedade. Pode ser que a incredulidade tenha a raiz no orgulho. Porque o orgulhoso, ele acha que ele pode resolver tudo. O orgulhoso, ele tem todas as respostas na ponta da língua. Todas as soluções na palma da mão. Então, a raiz da incredulidade, ela pode vir de diversas formas. E nós precisamos entender se nós temos andado por fé ou se temos andado pela incredulidade. Porque o mundo anda pela incredulidade. Esses dias eu estava falando com uma querida irmã a respeito da diferença entre fé e pensamento positivo. Eu percebi que durante muito tempo eu não entendi qual era a diferença entre ter fé e ter pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É aquele negócio. Você vai orar, você vai determinar, o pensamento positivo do crente, tá, gente? Você vai orar, você vai determinar a bênção e você vai ter a certeza no seu coração que tudo vai dar certo. Tudo vai terminar como você está esperando. Aí o que acontece? A pessoa ora, ela determina. E aí o que acontece no final? Dá tudo errado. E aí a pessoa culpa quem? É Deus. Deus não está atendendo aos meus pedidos. Mas a fé, ela é diferente do pensamento positivo, porque ela não está refém de que a minha oração ela seja respondida da forma como eu desejo, como eu espero. Eu tenho fé, eu creio no Senhor, eu estou orando. Então, se a minha oração for respondida da forma como eu espero ou não, eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que o agir dEle na minha vida foi o melhor que deveria ser. Eu continuo crendo que a maneira de Deus é melhor do que a minha. Que se Deus fechou uma porta, que se Deus fez com que algo não desse certo, amém, o Senhor é Deus. Eu continuo confiando, eu continuo crendo, eu continuo servindo e adorando ao Senhor. Nós precisamos entender se nós estamos sabendo diferenciar a fé do pensamento positivo. Nós estamos deixando muitas crenças do mundo entrar dentro da igreja. Eu orei pela cura da minha mãe. Minha mãe fez 2 anos esse ano que ela partiu. Ela teve câncer. E eu fiquei muito tempo orando pela cura da minha mãe.
E a minha oração, ela não estava fora da vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele cura os enfermos. Agora, em alguns casos, Deus, Ele decide curar e que a pessoa continua vivendo. Em outros casos, Deus decide curar e leva a pessoa embora. É uma cura também, eu creio. Porque a pessoa não está mais debaixo do jugo daquela enfermidade. E ao longo de todo esse processo, o Senhor, Ele foi acalmando o meu coração, e eu não tinha mais aquele desespero. É claro que a partida da minha mãe me causou muita tristeza. Mas eu me coloquei debaixo da vontade soberana do Senhor. Não só na vida dela, mas na minha vida. E foi um processo muito importante para mim. Muitas pessoas vieram para mim e diziam, olha, sua mãe vai ser curada. Amém. Eu continuei orando nesse sentido, mas a resposta do Senhor ter sido diferente daquilo que eu clamei, não significa que o meu clamor não chegou diante dEle. Pelo contrário, eu tenho certeza que as minhas orações, elas foram aceitas e a vontade do Senhor prevaleceu. E nós precisamos aceitar que a vontade do Senhor, ela prevaleça nas nossas vidas, independente do desfecho. E enquanto nós aguardamos, e não sabemos como Deus vai fazer com que uma situação termine, nós vamos continuar perseverando na presença dEle. Vamos continuar orando, vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando. Não vamos pôr Deus à prova. Irmãos, nós olhamos a palavra, tem pessoas na Bíblia que foram curadas instantaneamente. Tem outros que ficaram anos e anos debaixo de uma enfermidade, até que tivessem um encontro com o Senhor e fossem curados. Nós podemos dizer que a maneira de Deus agir é errada? Que Deus foi injusto com um e justo com o outro? Que Deus fez diferença entre esses? De maneira nenhuma. A partir do processo da espera, Deus está formando maturidade, uma fé maior em nós, e nós precisamos entender isso. É o que a palavra do Senhor diz em Tiago. A perseverança vai fazer com que você se torne mais maduros e íntegros. Então nós precisamos aceitar o processo de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Outro quinto motivo pelo qual nós muitas vezes não perseveramos em orar é o foco em outras prioridades. Muitas distrações. Estamos contemplando demais outras coisas, estamos contemplando muito pouco a Deus. Abram lá em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele diz o seguinte: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor. Essa palavra ela é muito oportuna para nós. Ele começa dizendo, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos. Que fazem o quê? Que desperdiçam o tempo naquilo que não importa. Que desperdiçam o tempo em tantas coisas, mas não têm tempo para o Senhor. Que dedicam o tempo a tantas coisas. E lembra, eu já preguei aqui a respeito daquilo que não é necessariamente pecado, mas que toma o lugar do Senhor nas nossas vidas. Então, como cristãos, nós precisamos aprender a remir o tempo, aproveitando as oportunidades que nós temos. E buscar ao Senhor precisa ser uma prioridade na nossa vida. Mas por que nós nos sentimos tão entediados em orar, em ler a Bíblia, em estar nos cultos, em vir para uma reunião de oração? Sabe por quê, irmãos? O nosso cérebro está tão viciado na dopamina das atividades que nos trazem prazer imediato, atividades dopaminérgicas.
Nós estamos tão fixados nisso, que quando nós nos deparamos com os momentos em que nós temos que orar, ler a Bíblia, estar na igreja, a gente se sente tremendamente entediado. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é bobagem, a própria ciência atesta isso. Quantas pessoas ficam tão viciadas com os eletrônicos, com o celular, em jogos, em redes sociais, muitas vezes até em ver filmes, séries, novelas. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente pecado, mas às vezes você dedica tanto tempo para essas coisas, e quando você está ali 5 minutos lendo a palavra, você se sente tremendamente entediado. Esses dias eu estava vendo algo que eu achei muito interessante. Um post de um pastor que falava a respeito desse vício em dopamina, entrando até mesmo dentro das igrejas, invadindo até os cultos. Essa questão de toda essa estrutura, e fumaça, e som, e luzes, e um monte de vozes, e instrumentos. Eles estavam falando que tem um estudo que mostra que quanto mais instrumento musical tem tocando, mais você libera aquela substância que você sente, uau. E aí a gente fica todo envolvido com aquela atmosfera, que a gente acha muitas vezes que é sobrenatural, mas não tem nada a ver com o sobrenatural. E aí quando a gente vai para um culto que não tem luz, não tem fumacinha, não tem o pad aqui do teclado tocando, só tem 2 doidos ali cantando, um tocando e outra cantando. Aí não tem aquele uau, né? Tem aquela sensação de, nossa, gostei disso. É verdade, irmãos, até mesmo dentro das igrejas. A gente fica querendo inventar tanta coisa para atrair as pessoas. E cultos, e eventos, e não sei o quê. E cada vez tem que ser uma coisa diferente, porque as pessoas ficam entediadas. E para chamar a atenção das pessoas. E o post tem que ser diferente. E o culto tem que ser diferente. E a aula tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente, porque o povo fica tudo entediado. Daí quando a gente vem para um culto, a gente vem para uma reunião, onde não tem nada disso que para nós é uau. Gostei dessa igreja. Não gostei da pregação, não gostei do louvor, não gostei do pregador. Será que se nós tivéssemos esse mesmo esforço, nós como igreja, em ensinar o povo a respeito da importância da oração, nós estaríamos tão focados em outras coisas? Não estou dizendo que é errado a igreja ter eventos e agendas. Mas, irmãos, infelizmente as reuniões de oração são as mais vazias. Vai fazer uma reunião de oração. É um ou outro que aparece. Agora vai fazer um culto extraordinário com um pregador de fora, com um louvor diferente, com, sei lá, o que a gente pode inventar. Aí vem cidade inteira. E essa é uma realidade que nós precisamos mudar em nome de Jesus. Amém? O que nós estamos contemplando? O que nós estamos contemplando? A gente se torna aquilo que a gente tanto olha, que a gente tanto ouve. E aí eu pergunto, será que nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo? Será que é Ele que nós estamos mais contemplando do que as outras coisas? Que às vezes a gente só fica contemplando outras pessoas em quem nós não deveríamos nos espelhar. Aí a gente fica observando a vida dos outros, isso em rede social eu falo, tá, gente? E aí você vê a casa do outro, o carro do outro, a roupa do outro, aí você olha para a sua vida, você fala, tá certo isso não. Quero uma casa melhor, quero um carro melhor, quero roupa melhor.
Quero um restaurante melhor. Quero um marido melhor, quero uma esposa melhor, quero um filho melhor. Quero um pastor melhor. É verdade, gente. A gente ri, mas isso é muito sério. A gente fica olhando aquilo que os outros têm, lá rolando em rede social. A gente nem sabe como está a vida daquela pessoa e a gente fica querendo o que ela tem. E mais da presença de Deus ninguém quer. Amém? Sexto ponto. Não perseveramos em orar quando temos uma visão errada de Deus. É isso mesmo, uma visão errada de Deus. É possível que nós sirvamos ao Senhor por anos e anos a fio e ainda não conheçamos verdadeiramente quem Ele é? A verdade é que muitas vezes nós projetamos as pessoas em Deus. Nós achamos que Deus é como as pessoas. As pessoas falham conosco. As pessoas mentem. As pessoas não se comprometem, as pessoas são negligentes. E muitas vezes nós achamos que Deus é assim conosco. Quantas vezes nós oramos e o entendimento ali quando nós estamos orando é que Deus está muito longe de nós. Nós não conseguimos no nosso espírito crer que o Senhor está perto. Embora a palavra do Senhor diga, Ele perto está daqueles que o buscam. No nosso espírito nós não cremos nessa forma. Porque muitas vezes tivemos pais ausentes. Muitas vezes durante toda a nossa vida fomos negligenciados. E nós achamos que Deus é como essas pessoas. Talvez nós nunca tenhamos verdadeiramente conhecido o caráter de Deus. E Deus, Ele não é negligente, Deus não abandona, Ele não ignora. Deus não é como as pessoas que se aproximam de nós por interesse. O que nós temos para oferecer para Deus? Nós é que muitas vezes nos aproximamos dEle com interesse. O Senhor não vem atrás de nós por barganha. Se nós entendêssemos verdadeiramente quem o Senhor é, o caráter de Deus, nós nunca duvidaríamos que Ele está perto de nós quando nós o buscamos. Num dos nossos primeiros cultos aqui, o nosso reverendo Fabrício pregou acerca de João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas será que nós entendemos verdadeiramente essa passagem? Porque isso daqui fala diretamente do caráter de Deus. Fala do tipo de amor, da profundidade do amor que Ele teve por nós. Será que nós entendemos verdadeiramente João 3,16? Será que temos entendido o caráter de Deus? Porque se entendemos verdadeiramente quem o Senhor é, nós não vamos duvidar que Ele está perto daqueles que o buscam. Amém? Nós não vamos achar que Deus é um pai negligente. É um pai que prefere alguns filhos ao invés de outros. Não, o Senhor, Ele nos ouve. Mesmo nós sendo essa encrenca que a gente é, o Senhor nos ouve. Por quê? Porque se trata do caráter dEle, não de nós. Amém? E por último, nós não perseveramos porque nós achamos que nós podemos terceirizar a responsabilidade da oração. Nós partimos de um entendimento de que a oração do outro chega no céu e a nossa não. A oração do outro, ela chega diante de Deus e a nossa não. A oração do outro tem poder e a nossa não tem. A oração do outro, ela é atendida por Deus, mas a nossa não. Então o que a gente faz? A gente começa a pedir só para os outros orarem pela gente. E a gente procura especialmente pessoas em que a gente acha que são pessoas que têm o poder de Deus. Ah, aquela pessoa, ela ora, meu Deus, você não sabe o que acontece. E aí a gente falha em deixar de entender o que Cristo fez na cruz por nós. Porque a palavra do Senhor diz que no momento em que Cristo, Ele deu o seu último suspiro, o que acontece?
o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que isso significa? Que temos acesso a Deus que antes nós não tínhamos. Se eu tenho acesso a Deus, se eu não preciso mais de um sacerdote para me representar perante o Senhor, se eu posso eu mesmo chegar diante dEle por conta do sacrifício que Jesus fez na cruz, porque eu continuo acreditando que a oração do outro é mais poderosa que a minha. Eu não estou falando que nós não podemos nos aliançar em oração. Sim, nós podemos compartilhar pedidos de oração uns com os outros e devemos. Mas nós não devemos dar essa responsabilidade para as pessoas enquanto nós não estamos orando. Sim, vamos nos aliançar em oração com os nossos irmãos, vamos nos aliançar em oração com a igreja, porque nós entendemos que a oração coletiva ela é poderosa, mas eu não posso dar essa responsabilidade para os outros enquanto eu recebi o comissionamento de Deus de ser sacerdote. O sacerdote entra livremente na presença de Deus. E isso é algo extraordinário que nós não conseguimos entender. Com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todo o nosso caráter falho, com toda a corrupção da nossa carne, nós temos acesso à presença de Deus. Mas nós preferimos dizer para o outro: ô fulano, vai no meu lugar. Eu fico aqui no pátio e você entra no átrio de Deus. Você fala com Ele por mim. Faz algum sentido isso? Foi exatamente o que o povo fez com Moisés. Eles estavam ali no Monte Sinai. O Senhor estava se manifestando naquele lugar. E Deus queria se encontrar com o povo, mas o povo teve medo. E por que tiveram medo? Porque não conheciam ao Senhor. Uma visão errada de Deus. E aí eles falam para Moisés o quê? Moisés, a gente não quer morrer. Vai lá no nosso lugar e fala com Deus. Depois você vem e conta para a gente o que Ele falou. Vocês já imaginaram? Você ter a oportunidade de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas você preferir mandar alguém no teu lugar? Ah, irmãos, nós temos acesso à presença de Deus. E nós precisamos nos apropriar desse sacerdócio que o Senhor nos deu por meio do seu sacrifício. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós precisamos resgatar a nossa identidade como homens e mulheres de oração. Nós não podemos mais vir com desculpas, que não estamos orando porque estamos cansados, que não estamos orando porque estamos trabalhando, que não estamos orando porque o filho não deixa, que não estamos orando. Tantos motivos nós podemos levantar. E tem vários tipos de oração que nós podemos oferecer a Deus. Mas nós não podemos negligenciar a nossa oração. Assim como nós respiramos, assim como nós comemos, assim como nós andamos, a oração tem que ser para nós algo vital. A oração tem que ser para nós algo que a gente fique muito incomodado. Se a gente percebe que o dia inteiro passou e a gente não falou com o nosso Senhor, ainda que seja no nosso espírito. Amém, irmãos? O Senhor nos chama hoje para nós transformarmos os nossos lares em casas de oração. O Senhor nos chama a nós e não aos outros para interceder pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pela nossa família, pelos nossos vizinhos. O Senhor nos coloca nesse lugar. O Senhor, Ele nos unge, Ele nos comissiona. O Senhor levanta a sua igreja. E Ele diz para a sua igreja: vocês são casa de oração. Nós somos casa de oração. Nós precisamos viver essa verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?